Provérbios capítulo 8, a partir do verso 32, o sábio Salomão diz o seguinte: Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Que palavras profundas podemos encontrar neste capítulo 8 de Provérbios. Do capítulo 1 até o capítulo 7, nós encontramos uma espécie de um sábio falando sobre a sabedoria. Mas nesse capítulo 8 de Provérbios, nós vemos uma espécie de mestre supremo da sabedoria. E o que é dito neste capítulo 8, ele deve ser observado com aproveitamento para as nossas vidas. Reconhecemos palavras de determinadas pessoas devido à sua posição, devido à sua autoridade. E aqui encontramos essas palavras deste Mestre Supremo falando para os seus ouvintes com autoridade. E desses versos 32 desse capítulo até o verso 36, nós encontramos, especialmente nesses versos que eu acabei de ler, um apelo final que equipara a sabedoria à própria vida. Deus, na sua criação, soprou o fôlego de vida para nós, e nós estamos neste mundo, e o que mais nós precisamos é de sabedoria para poder dirigir as nossas vidas. Se não tivermos essa sabedoria, podemos errar, podemos não atingir os objetivos. E a palavra de Deus, ela é muito rica com relação a essas verdades. Por exemplo, encontramos em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 1, nos seus versos 20, por exemplo: onde está, ó sábio? Quantas pessoas se arrogam, colocando as suas posições, pensando nos seus conhecimentos que podem ser adquiridos de uma vida tão limitada aqui neste mundo, para as coisas, especialmente as coisas eternas, as coisas após a morte. Paulo teve que se defrontar
com essa sabedoria humana que vieram dos gregos, pessoas filosóficas, pessoas que tinham os seus deuses construídos pelas suas convicções. Paulo dizia: onde está o sábio? Falando dos gregos. Onde está o escriba? Falando dos judeus. Onde o inquiridor deste século? Então são pessoas especulativas que querem construir suas próprias ideias a respeito da vida e a respeito da morte. E ele diz: porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Olha que expressão profunda. Fazem loucura pensando que são sábios, mas é uma loucura que a própria mente humana cria, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da salvação. Ele diz mais: pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas infelizmente as pessoas rejeitam essa sabedoria de Deus e buscam essa sabedoria que vem do mundo. Encontramos no capítulo 2 novamente Paulo falar sobre isso. No seu verso 6 ele fala da verdadeira sabedoria que vem através do ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então o apóstolo Paulo vai dizendo sobre esta importante sabedoria que é anunciada nesse livro de Provérbios, e ele também diz no capítulo 11 de Romanos, verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então essa sabedoria que é preconizada por esse mestre supremo desse capítulo 8 de Provérbios, ela nos fala de um contraste. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então hoje vivemos num período, principalmente nesses últimos acontecimentos, que
o noticiário tem transmitido nesse começo de 2019, que tem sido um ano dessas tragédias, e podemos ver que essas tragédias são todas provocadas por acidentes, por catástrofes. É o que nós consideramos morte acidental, diferentemente de uma morte natural. A morte natural, existe a comoção natural, principalmente dos familiares, mas é algo que é um tanto que melhor, vamos assim dizer, absorvido pelos sentimentos humanos. A Bíblia, a morte é algo que faz parte da vida. A Bíblia fala no Salmo 90 que o curso, validade da nossa vida é 70, 80 anos. O que passa disso é canseira e enfado. Diante dessa situação, a morte natural, ela vem para todos os que estão vivos. Ela acompanha a nossa trajetória aqui neste mundo. Temos um senso de que isso nunca vai chegar, mas um dia chega. Agora, a morte acidental é algo, a pessoa está ativa, fazendo seus planos, tendo seus compromissos, e de repente acontece um acidente inesperado. E aquilo causa uma consternação muito maior. Algo que ocorreu e trouxe uma ferida enorme para a vida, especialmente dos familiares. Então estamos vivenciando nesses dias essa situação. Por exemplo, as seguradoras, elas não oferecem seguro para a morte natural. A morte natural, uma pessoa precavida, ela vai procurar deixar para os seus sucessores, às vezes alguns bens, uma poupança, uma aposentadoria, algo do gênero. Agora, as seguradoras, elas fazem os seguros para a morte acidental ou para a invalidez permanente, algo súbito que uma pessoa, se puder fazer, é muito bom, porque não sabemos, vivemos no trânsito das cidades, com velocidades que às vezes são velocidades que no reflexo humano e também naquilo que o carro pode oferecer como margem de segurança, quem pode prever que não vai ocorrer um acidente? Por isso, o trânsito regulamenta em certas vias a pessoa andar a 40 por hora, a pessoa andar a 50 por hora. Por quê? Porque nessas velocidades a pessoa vai ter um recurso maior para controlar aquele veículo. Mas o que nós vemos nos finais de semana, especialmente, principalmente para com os jovens que têm pouca prudência, é que às vezes bebem,
demasiadamente e andam pelas nossas vias a 80, a 100 por hora ou numa velocidade maior. A chance de ocorrer um acidente, uma morte acidental é muito grande. O mesmo se dá nas estradas. Por isso, os técnicos regularizaram certas velocidades. Por exemplo, não podemos descer pela Imigrantes a 100 por hora, temos que descer a 80. Se todo mundo descesse a 100 por hora, a chance de acidente seria muito maior. Existem planos para que não ocorra acidentes. Tem que haver prevenção para que não ocorra acidentes, mas infelizmente temos visto em nosso país, nesses últimos dias, catástrofes. E o homem, muitas das vezes, não é punido, os responsáveis não são punidos por não se preocupar com a questão preventiva. E a sabedoria de Deus já previa essas mortes acidentais. Nós podemos ver, por exemplo, no livro de Josué, no seu capítulo 20, Deus estabelecer as chamadas cidades de refúgio. O que eram? Olha que sabedoria da parte de Deus. Cidades aonde eram recolhidas pessoas que cometeram essas mortes acidentais. Então diz o texto, disse mais o Senhor a Josué, fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. Então a pessoa, por exemplo, quem foram os responsáveis desta catástrofe em Brumadinho? Ah, foi isso, foi eles, foi aquele, foi o poder público. Essas pessoas deveriam ser retiradas de circulação. Por quê? Para que o vingador do sangue, quem seria o vingador do sangue? Seria um parente masculino mais próximo da vítima, ou o oficial da cidade onde o homicídio ocorreu. Não tinha meio termo. Então, aquela situação que Deus orientou Moisés, está orientando Josué, é para que esse sentimento de vingança ele pudesse ser aplainado. Diz mais, e fugindo para algumas dessas cidades, por-se-á à porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com elas. Então eram pessoas, esses anciãos, que eram um conselho da cidade, que tinha autoridade, geralmente se reuniam na porta da cidade. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer, e não o aborrecia dantes.
Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação. E aí Deus determina a sentença, o tempo, até que morra o sumo sacerdote, que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Aqui nós vemos que a morte do sumo sacerdote assinalava o fim de uma era e provia uma limitação conveniente das estipulações que aquela pessoa cometeu ao praticar esse crime. Então a morte acidental é algo que realmente nos deixa mais perplexo. E a morte adentrou no mundo através da desobediência. Romanos capítulo 5, verso 14 diz: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então a morte é algo que foi estipulado por parte da desobediência que Adão cometeu, mostrando a natureza humana. E fala também em Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. A nossa natureza humana, ela agride a santidade de Deus, e a consequência disso é a morte. Não tem como não fugir da morte. Mas a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte. Isso está no livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Deus não tem prazer nessas coisas que ocorrem. Isso tudo são consequências da desobediência da humanidade contra as coisas de Deus. É o que nós lemos nesse verso tão importante, capítulo 8 de Provérbios, verso 36. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Como o prezado ouvinte tem assimilado essas palavras? Você tem aborrecido a Deus? Você tem pecado contra Deus? Deus não tem prazer na morte. E Ezequiel, a parte final diz: portanto, convertei-vos e vivei. Deus, através do segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele tem providenciado a vida, o preparo para a vida. E nesse texto de Romanos 5,14, ele diz: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus
e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aquilo que Adão fez prejudicou toda a humanidade, e agora em Cristo Jesus, o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário, nos oferece a vida eterna. É o que encontramos em Romanos capítulo 6, verso 23, na parte B desse versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Próprio Deus, que não tem prazer na morte de ninguém, ele providenciou a vida, nos oferece a vida, mas as pessoas querem viver de uma maneira como se fossem donas do seu próprio destino. Ah, eu sou isso, eu sou ateu, eu não creio em Deus. Então procuram se intitularem nas suas convicções pessoais e não querem traçar o rumo das suas vidas com essa sabedoria suprema que vem da parte de Deus. E como diz em Romanos capítulo 1, Deus os entrega às suas paixões infames. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele faz um desafio com relação à morte. No verso 54, ele diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade. Quer dizer, quando nós morremos, temos essa esperança em Cristo Jesus. Olha aqui, coisa mais simples é a pessoa se arrepender da sua natureza pecaminosa e simplesmente se recorrer a Cristo. Abrir o seu coração. Não precisa pagar promessa, não precisa subir escada de joelho, não precisa se mutilar, não precisa fazer nada. É só abrir a porta do seu coração e convidar Jesus para entrar. E o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte, isso é o ferrão, o veneno da morte, é o pecado. Quando comeres deste fruto, certamente morrereis. E a força do pecado é a lei. Então a lei nos mostra que nós estamos desobedientes diante desse supremo ser de sabedoria. Mas Paulo, ele tem um hino de vitória. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos essa possibilidade de estarmos felizes apesar das circunstâncias que envolvem a nossa limitação do nosso corpo, um corpo
suscetível a bactérias, a vírus, a doenças, a dores, a sofrimentos. Isso faz parte dessa natureza. Mas o sábio dizia: felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Você não quer isso para a sua vida, prezado ouvinte? Aceitação e boa vontade, o favor do Senhor. Isso está ao seu alcance. Essas riquezas de comunhão que Deus tem nos preparado através do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, abra o seu coração para o Senhor. Ouça a verdadeira sabedoria que vem da parte de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Parece algo tão banal, simples, mas é algo de extrema profundidade que o Senhor nos oferece. Que Deus possa iluminar através do Espírito Santo o seu coração e você absorver essa sabedoria maravilhosa que Deus tem deixado revelado na sua palavra. E nós podemos como que nos alimentar dessa sabedoria que tem o seu princípio, o temor do Senhor. Como diz no verso 13 desse capítulo 8, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Que Deus possa te abençoar. Amém.